Você participa de leilão, analisa vários imóveis, dá lance, participa de 1, 2, 3, 10 e não consegue arrematar porque a concorrência está muito alta. E eu vou te falar hoje 3 aspectos, 3 estratégias, 3 motivos que estão fazendo com que você fique fora do jogo de leilão e perca para a concorrência. Eu vou te explicar quais são esses 3. E você entendendo esses 3, a partir da próxima você já vai mudar e já vai conseguir arrematar o seu imóvel de leilão e ganhar da concorrência, estar à frente da concorrência. Mas antes de falar desses 3 aspectos, eu quero te mostrar sobre o mercado de imóvel de leilão, aonde está a grande concorrência, qual é esta concorrência. E eu vou mostrar dados fresquinhos aqui, que saíram da Leilão Imóvel, que é o maior site de consolidador de imóveis de leilão que existe no Brasil, e um relatório agora de 2024, finalzinho de 2024, onde trouxe aqui quais são as faixas de preços mais disputadas no mercado de imóveis de leilão. Só para você entender esse gráfico de forma muito rápida e simples aqui nós vamos falar de apartamentos, eu vou focar em apartamento e casas, que são os principais ativos para quem inicia no mercado de imóveis de leilão. Aqui nós temos as faixas de valores, ou seja, começa aqui imóveis até 50 mil, de 50 a 100 mil reais aqui de arrematação, de 100 a 150 mil e assim por diante. Tá? E aqui nós temos o percentual de imóveis que são arrematados no total, todos, tá? E aqui por modalidade, no caso aqui apartamento e no caso aqui casa, ok? Então, vamos entender uma coisa até que relativamente óbvia aqui, para o mercado de imóveis, 100 mil reais, apesar de 100 mil reais não ser pouco dinheiro, para imóvel 100 mil reais é pouco. Hoje é praticamente difícil, em especial na região sudeste, na região sul, você encontrar imóveis que você compra com 100 mil reais. Então é natural que o mercado de imóveis de leilão seja muito mais procurado com imóveis na faixa aí de 50 a 100 mil reais, porque a porta de entrada dos leilões é onde está a maior concorrência. Então, se nós olharmos apartamento aqui, onde eu estou passando aqui meu mouse, de 50 a 100 mil reais, 40% dos imóveis, dos apartamentos, são arrematados. 40% nessa faixa de 50 a 100 mil reais. De 150 a 150 mil reais, 22% dos imóveis são arrematados. E, naturalmente, quanto maior o valor de arrematação, menor é a concorrência, menor a quantidade de imóveis arrematados. Imóveis acima de R$1 milhão, somente 2,5% dos imóveis são arrematados no Brasil, dos apartamentos são arrematados no Brasil. Quando nós vamos para casos, os números são semelhantes também, essa faixa de 50 a 100 mil reais, 33% dos imóveis são arrematados, e quanto mais sobem as faixas, menor a concorrência, menor as disputas que tem aqui. Mais uma vez, casas acima de R$1 milhão, somente 2,3% dos imóveis, das casas acima de 1 milhão, são arrematados. Então, para você que está entrando nessa faixa aqui, de 50 a 100, 150 a 200, talvez você esteja falando, por que eu não consigo, eu não estou entre esses 40 ou entre esses 22, e se nós olharmos 10%, é uma quantidade muito pequena. 90% dos apartamentos entre 150 a 200 mil reais não são arrematados, e você está aí disputando os 10%. Bruno, como que eu faço para saber quais não estão arrematados? Aí num outro vídeo eu mostro como que você encontra as oportunidades que a grande maioria não encontra. Mas aqui eu vou falar, então, se você está disputando, por que você está perdendo? Por que você não está entre os 10%? Por que você não está entre os 20%? Por que você não está entre estes 40% que arremata? Vou te mostrar quais são os 3 aspectos, os 3 motivos que te fazem estar fora da concorrência. E você vai fazer um pequeno ajuste e você já vai arrematar no próximo que você for participar com isso que eu vou te mostrar agora. Baseado em quê, Bruno? Baseado em centenas de imóveis que eu já arrematei, em centenas de alunos que eu já vi arrematando. Eu tenho uma mentoria, que a mentoria é o arrematador, inclusive vou colocar aqui embaixo a lista de espera para a próxima turma, aonde eu mostro não somente isso, como vários, você ter outras fontes de renda, até a transição de carreira, que é desejo de muitas pessoas. Tá? Então, vou compartilhar aqui com você quais são esses 3 aspectos. Existem 3 coisas, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então, existem três custos
determinante, 3 valores determinantes que você precisa colocar na sua viabilidade financeira e que geralmente são os motivos de quem arremata, de quem participa do leilão, perder para a concorrência, tá? Um ponto importante é que aqui eu estou considerando, a primeira coisa que nós temos que entender é que tudo depende do retorno que o investidor espera. Então, se o investidor entra no leilão e ele quer 20% de retorno, ou seja, ele projeta ter 20% de retorno naquela transação, e um outro investidor projeta ter 30% de retorno naquela transação, obviamente aquele que tem 20% de retorno, provavelmente ele vai arrematar, porque ele está disposto a ganhar menos do que aquele de 30%. Então, isso é premissa, e isso não tem como a gente entender qual é a definição de cada um. Portanto, aqui eu estou colocando uma simulação de investidores que querem o mesmo percentual de retorno. Então, imagina que ambos os investidores querem 20% de retorno, e eu quero mostrar o que é decisivo do porquê um arremata o outro perante o outro. Por que ele ganha concorrência? Por que esse que é 20% ganha concorrência desse que também quer 20%, aonde que está a diferença entre um e o outro, e é isso que eu vou mostrar para você. Então, existem 3 despesas, 3 valores que são determinantes, que é o valor de mercado, a liquidez do imóvel e o valor de reforma projetado. Qual que é o grande ponto? É que a grande maioria dos investidores, eles são conservadores na hora de fazer a sua projeção, a sua viabilidade financeira. Então, de uma forma geral, eu vou falar o que o mercado costuma considerar na viabilidade financeira. O que eu quero dizer mercado, eu quero dizer os influenciadores, ou os investidores, ou as pessoas que divulgam suas estratégias, costumam considerar nas suas viabilidades financeiras. Então, de uma forma geral, quando você vai fazer uma projeção financeira, para que você consiga ter um retorno, para que você consiga ter algumas margens de segurança, o valor de mercado, os investidores costumam considerar que esse imóvel vai ser vendido 10% abaixo do valor de mercado. Então, se eu arremato um imóvel de 100 mil reais e eu vou vender esse imóvel vale 200 mil, geralmente se considera uma venda de 180 mil reais. Exatamente por quê? Porque tem uma margem, isso costuma acelerar a venda, porque você vende o valor um pouco abaixo de mercado. Então, para o valor de mercado, geralmente se considera 10% abaixo do valor de mercado. Liquidez. Liquidez nada mais é do que o tempo que leva para aquele ativo se tornar dinheiro disponível, espécie, grana, tá? Geralmente as pessoas consideram 12 meses entre a compra, reforma e venda. Claro que aqui depende do tipo de imóvel, mas uma forma geral são 12 meses. Imóveis maiores costumam talvez demorar um pouco mais, imóveis menores um pouco menos, mas de uma forma geral as pessoas consideram uma média aqui entre compra, reforma e venda de 12 meses. E por fim, para a reforma desse imóvel ou posicionamento desse imóvel, geralmente para apartamento se considera 10% de verba de reforma do valor da arrematação. Então, um imóvel que você arremata por 100 mil, que vale 200, para apartamento, 10% da arrematação, ou seja, 10% de 100 mil reais, como reforma, e se for casa, 10% do valor de mercado. Nesse nosso exemplo aqui, se arremata por 100 e o imóvel vale 200, seriam 20 mil reais de reforma se for casa. Por que tem essa diferença? Porque o risco que você tem para reforma num apartamento é completamente diferente do que numa casa. Então, numa casa você tem um risco aqui de ter precisar fazer uma reforma hidráulica, elétrica, telhado, quebrar parede, e que a chance disso acontecer num apartamento é muito menor, exatamente porque já existe uma estrutura, você não tem esse risco, geralmente não tem telhado, geralmente já está tudo embutido, você não precisa quebrar parede. Então, o risco que você tem de gastar mais numa casa é maior do que num apartamento, é por isso que o mercado considera este número aqui na hora de fazer a sua viabilidade. Qual que é o grande problema dos investidores, em especial iniciante? É que o fato de eles não conhecerem o processo, cria-se uma margem de segurança muito grande, conservadorismo muito grande, o que faz com que eles percam na hora de arrematar. Ou seja, eles acabam considerando todas essas proteções, tanto no valor de mercado, quanto no valor de reforma, quanto no valor de liquidez, ou seja, eles colocam muita proteção, são muito conservadores, o que faz com que eles não consigam arrematar frente a outros investidores que se comportam dessa forma que eu vou te mostrar agora. Então, o que acontece?
Se você vai fazer uma reforma e vai colocar o prazo médio de liquidez, você não precisa de 10% do valor de mercado. Por quê? Porque o seu imóvel já está bem posicionado e você, na teoria, não tem pressa de vender, ou seja, é uma liquidez média de mercado. Portanto, o fato de um investidor reformar e não ter pressa de vender na média de 12 meses, ele não precisa dar 10% abaixo de mercado, o que faz com que ele já esteja à frente do seu concorrente, que faz reforma, não coloca uma rapidez na venda e considera 10% de mercado. Então, fator número 1 é, para você não abaixar o valor de mercado, você vai reformar o imóvel e não tem tanta pressa na venda, ou não se arrisca tanto no prazo de venda. Agora, se você for colocar 10% abaixo de mercado e reformar, o valor de liquidez aqui, ele pode ser que não seja 12 meses, ele pode ser considerado, por exemplo, 9 meses. Por quê? Porque você já está colocando um imóvel abaixo do valor de mercado e posicionando o imóvel, o que vai fazer com que ele seja altamente atrativo, com uma probabilidade de venda muito mais rápida do que os 12 meses. E aqui eu estou colocando 12 meses entre compra, reforma e venda, e não somente a venda, tá? Mas o fato de você estar com valor abaixo de mercado e posicionar bem o imóvel faz com que o seu imóvel fique mais atrativo, portanto, ele tenha mais liquidez. E se você tem mais liquidez, você ganha dinheiro mais rápido, a sua margem aumenta e você está à frente da concorrência. E por fim, se você coloca o valor abaixo de mercado e você também não tenha tanta pressa para vender, talvez uma reforma aqui não seja tão necessária nessa dimensão. Você pode colocar menos investimento de reforma, como uma simples pintura ou uma troca de piso. Às vezes, o que você ia gastar 10 mil reais para deixar o imóvel muito atrativo, você gasta 3, 4 mil reais com uma pintura simples e uma troca de piso simples. Ou seja, o fato de você gastar menos significa que você tem uma margem maior, você também está à frente do seu concorrente, que é conservador em todos os aspectos. Então, o grande erro, em especial dos iniciantes, é que eles são conservadores nestes 3 aspectos, colocando um valor abaixo de mercado, não sendo mais agressivo no prazo de venda e colocando uma margem de reforma relativamente alta de mercado, ou uma margem de reforma, fazendo com que o seu concorrente seja mais agressivo em um destes 3 aspectos, tendo uma margem maior e aí ganhando a concorrência na hora de dar o lance. Ou seja, mesmo que você tenha o mesmo retorno, a mesma expectativa de retorno dos investidores, estar atento para esses 3 aspectos que eu falei, valor de mercado, valor de reforma e liquidez, estar atento, ou seja, escolher 2, ser conservador em 2 e mais agressivo em 1, vai fazer com que você tenha a rentabilidade que você está buscando e esteja à frente da concorrência, não tendo que participar de 2, 3, 10, 20, 50 imóveis e não consegue arrematar e não sabe por quê. Eu estou te mostrando agora o porquê. Eu mesmo fiz isso com vários imóveis onde eu tinha recurso no banco, queria arrematar e não conseguia porque estava sendo extremamente conservador nesses 3 aspectos. Foi aí que eu abri mão de um desses aspectos para conseguir arrematar, reformar, girar. Hoje, retorno na média de 25% a 30% em vários imóveis aí à vista. E claro, se for imóvel financiado, você tem um ROI maior, porque você tem uma alavancagem. Se você quiser saber mais, tem outros vídeos falando a respeito de alavancagem aqui também. Então, para o próximo leilão, atenção nesses 3, seja mais seja conservador em 2, seja mais arrojado em 1, para que você fique à frente do seu concorrente e você consiga arrematar. Eu te vejo no próximo vídeo.